Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E eu zerei Resident Evil 2 Remake pela primeira vez esse ano. E eu tenho uma ligação quanto esquisita com a franquia Resident Evil, já que eu não joguei muitos jogos dela. Pra falar a verdade, eu só zerei 3 jogos da franquia Resident Evil, que foi o Resident Evil 7 junto com sua DLC, graças ao Game Pass, o Resident Evil 5, que inclusive eu acabei fazendo meio que o 100% dele com meu primo, e agora o Resident Evil 2 Remake. E antes de falar sobre o jogo em si, eu devo salientar que eu nunca joguei o Resident Evil 2 clássico, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é baseado inteiramente e exclusivamente no remake, tá? E bom, Resident Evil 2 Remake eu já esperava que ele fosse dos Resident Evil que eu joguei o mais diferente, vamos dizer assim, porque ele é um dos remakes mais elogiados pela fanbase de Resident Evil. E também pelo fato que, diferente do Resident Evil 5, que é polêmico, mas muita gente ainda gosta dele, e do Resident Evil 7, que também é polêmico, mas uma boa parte da galera também curte ele, o Resident Evil 2 Remake é um Resident Evil que, no geral, a maioria dos fãs gosta. Isso se dá ao fato da sua gameplay ser mais puxada pelo Resident Evil clássicos e tal. Eu não joguei, como dito antes, os Resident Evil clássicos, mas do que eu joguei, ele é de fato o que tem as mecânicas mais diferentes, assim. E foi algo que acabou me fazendo gostar bastante do jogo no geral, por ser uma gameplay um tanto quanto diferente e me lembrar em algumas partes a gameplay do The Last of Us. Principalmente do fato de você tomar cuidado e não desperdiçar munição na hora errada. Coisa que quem acompanha as lives sabe que eu falhava miseravelmente nessa simples tarefa. Eu gostei também do fato das facas serem meio que não infinitas, isso também deixa elas um pouco mais divertidas de se utilizar, e mais estratégicas também, vale pontuar isso, que esse é um jogo que pelo menos eu tive que usar bastante estratégia quando eu estava sem munição. Basicamente eu tinha que improvisar, e era algo que eu até que gostava de fazer durante o gameplay e tal. Apesar de fato, durante as lives eu reclamar e tal, mas era mais por, vamos dizer assim, era mais frustração de eu estar sendo ruim do jogo do que qualquer outra coisa, pra ser sincero. Mas enfim, mesmo eu sendo ruim no jogo, o jogo conseguiu me divertir, cara. E eu acho que isso é o mais importante de qualquer outro jogo daí, que é você se divertir com ele. Tipo, eu não sou um tipo de player que liga pra questão gráfica daí, por mais que o gráfico desse jogo seja excelente e literalmente não tem nada pra reclamar daí, eu não sou um tipo de player que liga pra gráfico, até porque eu sou fã de Pokémon, né? E apesar de ser um jogo do estilo survival horror e tudo mais daí, e apesar desse estilo e desse estilo de jogo de terror eu não jogar bastante, foi um jogo que conseguiu me divertir mesmo assim, sabe? Que é o mesmo sentimento quando eu joguei o Forza 4 daí, porque é um jogo de carro, que normalmente eu não sou muito fã de jogos de corrida e tal, e ainda assim eu consegui me divertir com aquele jogo daí. Então são sentimentos iguais, porém em situações diferentes, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar. E uma das coisas que me fez amar bastante o jogo também foi o fato de que ele tem duas visões, tanto a visão da Claire quanto a visão do Leon. Que obviamente eles compartilham cenários e tudo mais daí, mas ainda assim tem uma perspectiva diferente da história, sabe? E eu prefiro particularmente mais a visão do Leon, que a gente explora mais a delegacia e tal, mas a visão da Claire também é bastante divertida. E o Resident Evil 2 me fez perceber que de fato Resident Evil pode dar bastante medo em alguns momentos. E um dos exemplos mais claros disso é obviamente quando o Mr. X aparece. Primeiro que toda a atmosfera em relação a ele é extremamente tensa, afinal ele vai andando com seus passos, tipo, batendo bem forte no chão e tudo mais. E ele sempre vai aparecer em momentos que normalmente é bem importuno pra você. Fora que eu acho legal esse conceito foda de que você não consegue matar ele, apenas atordoar ele. Inclusive, opinião meio polêmica daí, por mais que eu ache o design do Nemesis bem foda e tal, e toda a história dele e tudo mais daí, eu acho que o Mr. X combinaria mais com o Dead by Daylight do que o próprio Nemesis, tá? Lembrando que eu também acho o design do Nemesis muito foda daí, e eu tenho vontade de jogar o Resident Evil 3 só por causa dele. Jogar especificamente o clássico, tá? Mas o emulador de PS1 no celular eu acho uma bosta de configurar e tudo mais. Então meio que eu tô esperando surgir um emulador de PS1 para celular muito bom e que seja fácil de instalar. Eu acho também legal as partes diferentes que tem nos gameplay, como por exemplo a parte que você joga caído na campanha do Leon e Cassandra no campanha da Claire. E são momentos que são bastante, vamos dizer assim, simples e rápidos, mas que são legais ao seu modo, eu particularmente gosto. Eu também gostei do jeito que funciona as caixas da sala segura e tal, que você coloca seus equipamentos e tudo mais. Mas no geral, o que me fez gostar de verdade do Resident Evil 2 Remake, e o que me faz gostar de vários jogos na verdade também, é o fato de você poder ter uma grande liberdade por explorar e ser recompensado por isso. E eu sempre gostei de jogos que tem esse elemento de exploração, que ao você explorar você é muito bem recompensado. Um exemplo disso, que é clássico pra mim daí, é a franquia Mega Man X. Na verdade, no geral, eu acho que a Capcom é boa, né, com esse elemento de você explorar e conseguir itens e coisas que vão ajudar você futuramente. Inclusive, eu acho uma pena que Dead Rising é um dos poucos jogos de mundo aberto que a Capcom chegou a fazer. Isso que ele é um jogo de semi-mundo aberto, vamos dizer assim daí. Bom, pelo menos eu considero ele de semi-mundo aberto, né? Mas enfim. Eu também gostei de fazer os puzzles, apesar de eu ficar bom tempo em alguns puzzles, especialmente aqueles últimos lá de você ter que pegar o frasquinho e ficar dosando e tudo mais. E eu consegui me divertir mesmo assim, cara. Mesmo não jogando jogos de puzzle e tudo mais, sabe?
Até porque o jogo é em console, né? Esse tipo de jogo de puzzle e tudo mais, daí é mais pra quem joga em computador e tudo mais, mas enfim. Fora que o jogo ainda tem vários modos extras que eu particularmente ainda não joguei, mas eu pretendo jogar porque eu adorei demais ter jogado esse jogo. Resident Evil 2 Remake fez algo que me fez ter vontade de jogar outros jogos da franquia que eu nunca tinha tido muito contato na vida. Não que, tipo, vamos dizer assim, a franquia não me chamasse atenção, porque sim, tinha elementos dela que eu gostava, como por exemplo o Resident Evil 5 eu gostei dele, mas foi o Resident Evil 2 Remake que me deu mais vontade de conhecer mais a franquia, pesquisar coisas mais e tudo mais, sabe? Foi o mesmo sentimento que eu tive quando assisti Hunter x Hunter pela primeira vez. Então por isso que Resident Evil 2 Remake foi um dos jogos que mais me surpreendeu esse ano. E foi uma bela surpresa ter zerado ele, tá? Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já sabe, né? Deixa o like e considere se inscrever aqui no canal. Se for maior de 14 anos e quiser entrar no nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do VaiPix vai estar no comentário fixado. Lembrando que por motivos de estudo por Enem, eu meio que só vou postar um vídeo essa semana, que no caso vai ser esse daqui. Mas normalmente tem 2 vídeos na semana. Enfim, fiquem bem e até a próxima. Fui!